Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje trata de um assunto delicado e sério. Ontem, o novo ministro da Saúde pediu demissão do cargo. O principal motivo foi divergências com o presidente, que defende o uso da cloroquina para o tratamento da Covid e o fim do isolamento social. Medidas que vão contra as recomendações de autoridades internacionais, profissionais de saúde e da própria OMS. Bolsonaro está interessado em proteger interesses de empresários e para isso está colocando em risco a vida de milhares de brasileiros e para isso usa como estratégia desqualificar profissionais renomados, a exemplo do diretor da OMS. Bolsonaro atacou as medidas da OMS se justificando que Tedros Adhanom não é médico. Tedros Adhanom é biólogo, pesquisador renomado e doutor em saúde pública. O presidente se aproveita do senso comum para atacá-lo, porém, nós biólogos somos reconhecidos academicamente e legalmente reconhecidos como profissionais de saúde. Somos tecnicamente qualificados para lidar com essas questões. Mesmo Tait sendo da base de políticos de extrema direita, ele se recusou a rasgar seu diploma para obedecer aos caprichos do presidente. Viver uma pandemia é algo que muda completamente a forma como a sociedade se organiza. Um grande problema com isso é que não existe fórmula para resolver o problema. Tratar uma doença desconhecida é um desafio para cientistas de todo o mundo que estão trabalhando incansavelmente em busca de medicamento efetivo e uma vacina segura e eficaz. Todos já viram em alguma mídia alguma notícia mostrando um potencial tratamento que funciona contra o coronavírus. Mas, um tempo depois aparece uma notícia dizendo que tal medicamento não funcionou. Isso gera uma sensação de angústia e desinteresse das pessoas que reagem mais ou menos assim. Ai, nossa, mais uma cura para o Covid que não funciona. Para entender como se descobre um novo medicamento, é preciso entender, de forma geral, como um medicamento funciona. Em geral, os medicamentos agem interferindo em algum ponto-chave do progresso da doença, como no caso dos antibióticos. Ou, na maioria das vezes, age combatendo os sintomas daquela enfermidade para garantir o conforto do paciente até que o próprio organismo se livre da doença, como no caso dos antigripais, que atacam os sintomas. Existem diversas classes de medicamentos que agem de formas muito diversas, mas uma coisa a maioria tem em comum. Os medicamentos são substâncias químicas que interagem com alguma estrutura ou via de sinalização celular. Para que essa ideia fique mais clara, eu vou usar como exemplo os antibióticos que eu mencionei anteriormente. A descoberta da penicilina revolucionou a medicina. Ela foi descoberta em 1928 pelo bacteriologista escocês Alexander Fleming. Em 1815, 1 em cada 4 mortes na Inglaterra era causada pela tuberculose. A partir da descoberta dos antibióticos, a taxa de infecção não diminuiu tanto, mas o número de mortes diminuiu drasticamente. Bactérias são organismos unicelulares que possuem estrutura celular simples quando comparada com células eucarióticas. Possuem uma parede celular composta por proteoglicanos, membrana plasmática e citoplasma contendo ribossomos e material genético. O citoplasma das células bacterianas, em geral, é hipertônico, ou seja, possui mais sais minerais do que no meio externo. O que impede que a água do meio entre na célula e ela se rompa é a parede celular, que é bem rígida. A penicilina se liga a enzimas que são importantes para a síntese da parede e inibe a sua ação. Assim, a bactéria fica sem parede celular, a água entra na célula para igualar a pressão osmótica e a bactéria se rompe e morre. Essa simplificação é para entendermos a essência da questão. Para um medicamento funcionar, a molécula tem que interagir com um alvo biológico, mas não basta ter a atividade comprovada. Para que o medicamento seja utilizado na clínica, além de eficaz, ele precisa ser seguro, ou seja, tem que ter poucos efeitos colaterais e estes devem ser menos graves que os sintomas causados pela doença. É aí que chegamos no motivo de a descoberta de fármacos ser um processo custoso, tanto financeiramente como em questão de mão de obra. As pesquisas para descobertas de medicamentos são divididas primeiramente em fase pré-clínica, que é onde eu trabalho, e fase clínica. Na fase pré-clínica são realizados experimentos que podem ser in silico, que é quando você utiliza uma simulação de computador para chegar a uma resposta, in vitro, que utiliza, por exemplo, culturas de células, tecidos ou órgãos extraídos de animais, e in vivo,
quando os testes são realizados em uma população de animais vivos, que vai servir de amostra para descrever a resposta, né, daquela substância. Já os ensaios clínicos são realizados em hospitais de referência que realizam pesquisas com pacientes voluntários. Estes pacientes assinam um termo de consentimento livre e esclarecido, no qual o paciente é informado sobre todo o procedimento e riscos envolvidos no processo. Estes estudos são realizados de forma randomizada, ou seja, de maneira aleatória, e com um grande número de pessoas. Os voluntários eles são divididos em dois grupos. Um grupo vai receber o fármaco, o candidato a fármaco, né, no caso, e o outro grupo recebe um placebo. E o sistema que é utilizado nesses testes é um sistema denominado duplo cego. Nem os pesquisadores e nem os pacientes sabem qual é o grupo que está recebendo a droga e qual é o grupo que está recebendo o placebo. Então isso garante que a pesquisa não tenha viés das pessoas que estão realizando. E as pesquisas clínicas elas são divididas em 4 fases. A primeira fase utiliza testes involuntários, sadios e estáveis, com o objetivo de avaliar a toxicidade, se aquele medicamento vai ter muitos efeitos colaterais. A fase 2 já testa diretamente na população-alvo, ou seja, vai utilizar pacientes que têm aquela doença para testar a eficácia. Na fase 3, ela é mais ou menos a repetição da fase 2, só que em uma amostra maior, que os estudos são randomizados e multicêntricos, que é o que está acontecendo agora com a Covid. Nós temos pesquisadores de vários hospitais, de várias cidades, de vários países, fazendo testes com diversos candidatos a tratamento. E a fase 4 é a fase de farmacovigilância, que já é uma avaliação a longo prazo de como esse medicamento vai responder na população. Essa fase é quando o medicamento já está no mercado. A maioria dos medicamentos que utilizamos hoje, elas têm origem natural, principalmente de plantas. E eles começam a ser testados a partir do conhecimento etnobotânico de populações tradicionais. O uso de plantas medicinais é uma tradição milenar e foi responsável pela validação de diversos medicamentos. Mais recentemente, os avanços na área de química permitem que diversos compostos de origem natural sejam sintetizados em laboratório de forma mais rentável ou com modificações na estrutura dos compostos naturais, que aumentam a sua eficiência ou reduzem a toxicidade. O problema que nós temos com esse viés tradicional de descoberta de fármacos é que ele é um processo muito demorado. Ele é eficaz, mas é demorado. Hoje, ferramentas de bioinformática são utilizadas para fazer comparações entre as estruturas de moléculas de medicamentos que já são utilizados e sugere novos alvos terapêuticos para aquele medicamento. Essa ferramenta é muito útil para o que nós chamamos de reposicionamento de fármaco. Essa estratégia é muito vantajosa, pois os medicamentos que estão sendo testados para o reposicionamento já passaram pela fase de farmacovigilância, o que reduz muito o tempo necessário para os testes. Mesmo assim, o candidato a reposicionamento precisa passar rigorosamente pelos ensaios pré-clínicos antes de ser testado em humanos. Daí surge toda essa confusão com os tratamentos para a Covid. O contexto da pandemia modificou drasticamente os setores da sociedade, inclusive a comunidade científica. O caso da cloroquina ilustra bem isso. Esse medicamento já passou pelos ensaios clínicos para tratamento de outras doenças e passou novamente pelos ensaios pré-clínicos mas dessa vez em modelos de infecção de Covid-19, que é o objetivo. Foi bem sucedido nos ensaios in vitro, entretanto, quando foi ser testado em pacientes com Covid, observou-se que não foi capaz de reduzir o tempo de UTI e, em alguns casos, os efeitos colaterais muito fortes ainda pioraram o quadro de alguns pacientes. Eu, por exemplo, tenho psoríase, que é uma doença autoimune, não posso tomar esse medicamento em hipótese alguma. A bula alerta para as reações graves à cloroquina para pacientes com psoríase. No momento, os pesquisadores da área de virologia
assim como as revistas científicas, estão concentrados em encontrar um medicamento que funcione e principalmente uma vacina. Os pesquisadores de outras áreas estão fazendo a sua parte, cumprindo o isolamento social. A demissão do novo ministro da Saúde mostra como o governo está na contramão do que é certo. Nesse momento em que a sociedade está fragilizada por uma doença, temos que manter as medidas de segurança para barrar a propagação do vírus e ter paciência e confiança nos profissionais que estão dedicando suas vidas para encontrar um tratamento que seja realmente eficaz e, sobretudo, seguro para a população. O desgoverno que assola o país desde o golpe de 2016 está preocupado em manter os privilégios de empresários que financiam suas campanhas, isso é claro. Mas esse é um momento em que a vida deveria ser a escolha. Até o próprio João Dória, que é um político da mesma base do Bolsonaro e é um empresário, lamentou que o presidente, em vez de trabalhar pela saúde do povo, esteja mais preocupado em atender um pequeno grupo de empresários ligados à Fiesp. Portanto, faça um ato de amor com as pessoas que você se importa e, se puder, fique em casa.